Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Alguém já ouviu ou já conheceu um psicopata? Sabe como ele funciona, suas características, como identificá-lo? Não? Então eu quero convidar você a conversar comigo a respeito desse assunto aqui no canal Falando sobre Você. Antes, me apresento, me chamo Nalu Vera Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Lembre de dar o seu joinha ou o seu like, que ajuda o canal a crescer cada vez mais. Assine o canal, se não assinou ainda, aí embaixo do vídeo tem inscrever-se ou subscrever. É só clicar aí e já está fazendo parte do canal. E comentem, né? Comentem bastante, falem, contem as histórias de vocês também ou peçam um assunto que eu com certeza farei um vídeo. Isso tem acontecido muito, pessoas me pedirem assuntos e eu estou fazendo. E compartilhem o vídeo para que muitas pessoas saibam a respeito do que é um psicopata, como identificá-lo, ok? Vamos lá, gente? Vamos conversar. Bom, o psicopata não é uma doença, tá? Isso é importante. A gente sempre fala em todos os vídeos, quando a gente conversa sobre um transtorno de personalidade. Transtorno de personalidade é um jeito de ser, independe se é narcisista, borderline, psicopata, histriônico, seja lá o que for. É um jeito de ser. Então não é uma doença que nós vamos tratar com uma medicação e tá tudo certo, fica tudo bem. Não. É um jeito de ser. A pessoa age, pensa, se comporta, sente de uma determinada maneira, com determinadas características. E isso é ela, é a essência dela. Essência a gente muda? Não, a gente não muda, mas os comportamentos a gente pode torná-los mais adequados para um convívio social. E isso a gente consegue através de terapias, tá? Então, não é uma doença, começamos por aí. Então, a psicopatia é um transtorno de personalidade, é um jeito de ser, né? E como é que é esse jeito de ser? Geralmente, os psicopatas são pessoas muito frias e calculistas. São pessoas que elas não apresentam sentimento, emoção para absolutamente nada. Elas são isentas de qualquer tipo de demonstração de sensações e sentimento. Elas podem fingir e fingem muito bem, né? Teatralmente são perfeitas, então elas fingem algum tipo de sensação, de emoção, mas elas por dentro elas não têm. Então elas são pessoas frias, calculistas, elas manipulam, elas seduzem pelo belo prazer de ter poder, dinheiro e aventura. Ela quer diversão. Ela faz qualquer coisa para conquistar alguém que possa dar para ela essas três coisas: poder, dinheiro e diversão. Então, essa pessoa dita psicopata é aquela pessoa que chega de forma muito perfeita, né? Tudo é muito minuciosamente calculado. Ela se apresenta como uma pessoa muito boa, muito educada, muito envolvente, muito conhecimento, né? Ela é perfeita. Jamais vai se imaginar que por trás daquela personalidade ali que se apresenta existe um monstro, vamos dizer assim. Por quê? Porque desde um psicopata estelionatário até aquele que elimina pessoas, não existe nenhum tipo de sentimento. É uma frieza total. Então, essa pessoa que chega desta maneira, seduzindo, envolvendo, ela, a única coisa que quer é tirar de você a sua própria alma. Ela quer retirar tudo que você tem, mas não porque ela quer alguma coisa de você ou da sociedade. Não, ela só quer o prazer de fazer. Ela não espera nada de ninguém. Existem psicopatas que
não são assim de chegar envolvendo, seduzindo, né? Existem psicopatas que vivem lá no seu canto dentro de casa, trancados no quarto, não aparecem, não querem convívio social, ficam em cima de pesquisas e mais pesquisas no computador, ficam buscando informações, stalkeando a vida das pessoas e depois vão e perseguem aquela pessoa e fazem da vida daquela pessoa um total inferno. E podem chegar a cometer crimes eliminando a vida dessas pessoas. Então nós temos psicopatas que vão percorrer vários tipos de comportamento, mas o que é mais importante a gente entender é a frieza. Não existe sentimento, não existe culpa, não existe arrependimento de absolutamente nada do que essa pessoa faz. Para ela, se ela vai machucar um animal, uma criança, um idoso, uma outra pessoa da mesma idade, tanto faz, se é homem, mulher, tanto faz. Ele precisa fazer algo, ele precisa ultrapassar aquilo ali, ele vai e não está nem aí. Então nós vemos uma das características, né, que a gente observa muito na psicopatia é a perversidade. Então nós vemos muitos crimes cometidos em função dessa perversidade, desse sadismo de ver o sofrimento do outro. Aí a gente olha, né, reportagens em tudo quanto é lugar do mundo, assim, e a gente vê, meu Deus do céu, que horror, como é que pessoa é essa que comete um crime desses, né? Uma barbárie, não, ou cometendo contra uma pessoa, contra várias, né? E a gente se apavora, meu Deus, que ser humano, isso não é ser humano. A única pessoa, o único ser humano que consegue cometer barbáries, crimes hediondos, é um psicopata. Outras pessoas não conseguem. Por quê? Tamanha frieza. Não existe sentimento nenhum de pena, de medo, de culpa, de nada. Então é uma frieza total. Então por isso que a gente se depara com crimes hediondos, crimes bárbaros que acontecem na nossa sociedade. Em função disso, né, que o psicopata ele não sente, né, não tem sentimento nenhum. Muitas pessoas se relacionam com um psicopata e às vezes até constitui família, né, com essa pessoa e não conseguem entender como nunca se deu conta, porque o psicopata ele necessita como um álibi, né, para mostrar para uma sociedade, né, que ele é o cara ou aquela mulher perfeita, ter um casamento, uma família com filhos e tudo, e aquilo é uma fachada. Atrás daquilo ali ele cometeu os crimes que ele quiser, seja de estelionatário, seja crimes mais brutais de ordem física. Então existe isso também no psicopata. Aí que, quando descobertos, a família fica chocada. Como assim? Era aquela pessoa que estava sempre em casa, sempre cuidando da casa, dos filhos, mas existia o que? Um comportamento mais frio, mais distante, que ficava sempre isolado no seu canto, não transmitia muito afeto. Então, existia ali uma demonstração de algo errado, mas a família não se dava conta. Então só se depara com essa situação quando acontece algo onde essa pessoa acaba sendo descoberta. Na psicopatia, a gente pode observar que quando que acontece, né, quando que começa, lá na infância, daí a gente pode observar comportamentos desta criança, né, que deixam a gente meio assim, comportamentos de machucar animais,
né? Ferir, vai ferir porque está ali querendo ferir mesmo, né? E daí pergunta, por que tu fez isso? Porque eu queria ver sofrendo, eu queria ver o sangue saindo, eu queria ver o que ia fazer, eu queria ver. Então, existe uma frieza naquele ato, né? Ah, porque estava me incomodando, o cachorro latia muito, o gato miava demais, arranhava a parede. Então, assim, ó, é uma frieza, né? Uma justificativa que não justifica o término eliminar daquele bichinho, mas para ele sim, tá incomodando, sai da frente, não importa o que vai fazer, vai eliminar aquilo que está incomodando, né? Aí muitas vezes os pais ficam meio assim, porque sempre tem uma desculpa do porquê que essa criança fez isso, né? Então não levam isso muito a sério, não põem naquela balança da grande preocupação. São crianças que não se relacionam bem com os demais, são crianças que fazem qualquer coisa para ter a sua paz, então machucam coleguinhas, estragam as coisas dos outros, batem em colegas. Tem crianças, infelizmente, que chegam até a cometer crimes também, né? Cometem crimes hediondos. Temos pré-adolescentes, na adolescência também, são os que não seguem as regras, não seguem as ordens, são os que cometem, têm comportamentos totalmente agressivos e desajustados. Geralmente a gente costuma dizer que crianças e adolescentes com transtorno de conduta, se não tratados, não acompanhados adequadamente, podem vir a ser psicopatas, tá? Tornar um psicopata. Muitos conseguem esse acompanhamento, esse tratamento, né? Esse ajuste de comportamento e acabam não se desenvolvendo para uma psicopatia. Mas na psicopatia, um adulto com diagnóstico de psicopata, ele vem já com um histórico lá da sua infância, pré-adolescência, da sua adolescência, sempre com muita agressividade, demonstrando frieza, demonstrando prazer em ver o outro sofrer, em prazer em ver o outro ali machucado, né? Sentem prazer em ferir, em agredir. Muitas vezes, não só coleguinhas de escola, mas se tem um irmão, uma irmã, fazem a maldade, fazem porque querem ver o sofrimento do outro. Jogam pai contra mãe, mãe contra pai, né? Quando conseguem fazer um jogo maior de intrigas entre vós, pais, irmãos, eles sentem um prazer muito grande, né? Mentem muito, né? Contam histórias que são inacreditáveis, né? Mas ali o adulto acaba, né, se envolvendo ali, sendo manipulado por aquela criança ou aquele adolescente e acaba até indo para cima dos outros e causa o caos familiar, né? Então esse é um prazer que um psicopata tem e a gente vê, infelizmente, desde criança até a fase adulta com comportamentos assim. Mas lá, ó, quando criança e quando adolescente, até os 18 anos, ninguém pode diagnosticar como psicopata. Tá? Os diagnósticos são de acordo com a idade. Então, pode vir sim ser diagnosticado com um transtorno de conduta, mas não significa que vai se tornar um psicopata depois. Tá? Então, isso é muito importante. O que mais importa é lá na infância, lá na adolescência, levar em conta esses comportamentos e buscar ajuda profissional, para que essa criança, esse adolescente, seja visto, seja tratado, seja acompanhado, para diminuir esses comportamentos ou até zerá-los na sua fase adulta. Bom,
O que mais a gente observa, né? A gente observa que a psicopatia, ela está muito presente nas prisões, né? Nós temos muitos que estão lá encarcerados que apresentam traços fortes de psicopatia. Geralmente são aqueles que não estão muito preocupados de onde estão. Eles aproveitam aquele momento que estão lá presos para estudar. Então eles pedem muitos livros, eles leem muito, eles estudam muito, né? Principalmente coisas relacionadas a leis, né? Eles se apoderam desse conhecimento porque eles vão usar a seu favor. Então, como eles têm um ótimo comportamento, né? Eles não criam situações maiores lá dentro, o que acontece? Eles acabam tendo privilégios, né? E as suas penas acabam sendo reduzidas e eles saem por bom comportamento, na maioria das vezes, né? Existe também aqueles que conseguem se manter muito fortes, com uma presença de domínio e manipulação muito forte nesses locais, onde eles comandam, né, os demais e eles lideram o grupo. Mas geralmente eles ficam bem, eles geralmente não se importam de onde estão, porque aquele é o momento dele. Ele só se importa consigo, olha só para si. Ele vai sair dali e, com todo o conhecimento que ele adquiriu estudando, lendo, ele vai lá fora cometer novamente os mesmos crimes mais aprimorados de quando ali entrou. E por quê? Porque o que ele quer? Dinheiro, poder e diversão. É assim que ele vive e é para isso que ele vive. Então, para ele, tanto faz onde ele está, gente. Não existe remorso, culpa, medo, insegurança, nenhum desses sentimentos fazem parte de um psicopata. Então, ele ir preso não faz diferença nenhuma. Ele constrói o mundo dele ali igual e quando sair ele vai repetir. E isso a gente vê, né, em muitos noticiários, pessoas que saíram, né, que receberam os seus benefícios, né, e quando pouco tempo depois, meses, anos depois, eles vão lá e cometem crimes novamente, né? Uma coisa que costuma-se dizer é que o psicopata ele repete, né? Como ele não tem esse senso, o emocional dele não existe, né? É um vazio. Ele comete as coisas, ele faz as coisas de uma forma muito repetitiva, né? Então, ele se cometeu um crime de um jeito, ele repete, é sempre daquela maneira. E daí ele vai, ao longo do tempo, aprimorando isso, e daí ele muda, e fica um tempo sempre cometendo daquele jeito. Então, seja um estelionato até crimes maiores, tá? Os psicopatas não necessariamente precisam ser criminosos, tá, gente? A gente coloca nessa questão dos crimes, né, hediondos, muito na psicopatia, porque são os que conseguem, né, ter a frieza de cometê-los. Mas nós temos também aqueles psicopatas que mantêm relações com pessoas, tiram tudo dela, tiram dinheiro, tiram o poder, tiram a alma da pessoa, a pessoa fica destruída. E quando a pessoa está destruída, e muitas vezes tira a sua própria vida, porque não aguenta tudo aquilo que perdeu e que sofreu na mão de um psicopata, aí ele está satisfeito. Aí ele pega e vai para uma outra vítima, né? Onde ele tira todo o poder, todo o dinheiro, tudo que essa pessoa tem, deixa essa pessoa acabada e sai dali e vai para outra vítima. Então, não necessariamente que o psicopata vai sujar as suas mãos cometendo crimes. Ele pode sugar o outro e o outro cometer o suicídio.
ele pode sugar o outro e o outro simplesmente ser descartado, como ele pode sugar uma pessoa em tudo que ela tem e deixá-la nas suas mãos e fazer com que aquela pessoa cometa crime. Seja passar a perna em alguém, cometer um estelionato, seja eliminar uma vida, seja o que for, mas ele não fez nada. Ele induziu o outro a fazer, ele conseguiu envolver e manipular o outro a ponto do outro fazer qualquer coisa por ele, mas ele está com as mãos limpas, ele não fez nada. Nós também encontramos psicopatas em situações de um comando maior, onde manipula comunidades, nações, grandes grupos, né, que são a manipulação em massa. Então nós vemos grandes líderes, sejam religiosos, sejam políticos, sejam de seitas, nós temos grandes manipuladores que envolvem e que as pessoas acabam, um grande grupo acaba tendo um comportamento extremamente agressivo e destrutivo, mas ele está lá. Não, mas eu não fiz nada, eu estou com as mãos limpas, eu não fiz nada. Mas induziu as pessoas a fazerem. Gente, tem muita coisa para falar sobre psicopatia. Falei um pouco aqui, né? Soltei assim algumas questões. Acho que deu para ter uma ideia mais ou menos do que se trata. Mas vou fazer mais vídeos, é óbvio, a respeito, né? Esse foi um geral, assim, um apanhado geral. Farei mais vídeos. Comentem. Já conheceram, conhecem, querem saber alguma coisa mais específica? Comentem aí, com certeza eu respondo e farei o vídeo que você quiser. Um grande abraço e até o próximo vídeo, gente.